Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder 5 perguntas que eu recebo frequentemente das minhas alunas lá na nossa plataforma de alunas, pelo Instagram, no nosso grupo. Perguntam as meninas. Então eu estou selecionando algumas perguntas, as mais pedidas, né? Para trazer aqui para o canal do YouTube, para trazer aqui para o Instagram, porque pode ser que seja dúvida de vocês também. Então eu vou começar com uma das perguntas que é recordista, sobre qual é a panela ideal. Gente, assim, a panela ideal, sem sombra de dúvida, pra gente derreter a glicerina é a esmaltada, tá? Como a gente trabalha, geralmente eu gosto de trabalhar sempre com 1 kg de glicerina. Eu não gosto de fracionar as receitas, porque eu uso aquela forma de madeira de 1 kg. Então é ideal você utilizar uma panela que seja acima de 1,5 litro. Pode ser uma leiteirinha, pode ser uma papeira, pode ser uma panela normal. Tem vários modelos hoje de panela esmaltada. E por que a panela esmaltada? Gente, a panela esmaltada é a melhor que tem, assim, no sentido de não deixar resíduos, de não ficar aquecendo, continuar aquecendo mesmo depois de desligado, né? Porque a gente sabe que não devemos superaquecer a nossa base, muito menos ferver. Então tem algumas panelas, como a de vidro, como a de cerâmica, por exemplo, que elas continuam o cozimento do alimento, né? Porque elas são feitas originalmente para cozinha. Elas continuam cozinhando o alimento mesmo depois de desligado. Então isso para nós é perigoso, porque depois que a gente desliga o fogão e às vezes até desliga um pouco em cima, né, da hora, ela vai continuar aquecendo. A panela de vidro também, ela forma gotículas, né, de água e também pode não atrapalhar aí a nossa base. Então a ideal é a panela de ágata ou esmaltada, acima de 1,5 litro, se você for trabalhar, né, aí com no mínimo 1 kg de glicerina. Outra panela que nós podemos usar é a panela de aço inox, mas é a panela de aço inox, não confunda com a panela de alumínio, tá? Panela de alumínio nem pensar, porque ela vai trazer resíduos do alumínio para dentro dos nossos produtos e até reagir com alguns produtos que a gente utiliza aí na saboaria, tá? Mas você pode utilizar aí a panela de aço inox, de preferência a de fundo triplo, que vai proteger melhor, né, entre a chama e a base. E você encontra essas panelas para comprar no Mercado Livre, na Shopee, nos próprios fornecedores das matérias-primas, tá? Não é difícil de encontrar. E às vezes pode ser que tenha até na sua cidade, naquelas lojas lá que vendem panelas, pode ser que tenha, tá? A segunda pergunta que eu mais recebo é sobre o fogão. Se pode fazer no fogão de cozinha, se pode fazer no banho-maria, se pode fazer no negócio aquele de derreter cera para depilar, se pode, meu Deus, já me perguntaram tantas coisas sobre formas de derretimento, né, da glicerina. Então, gente, assim, ó, vamos começar pelo correto, tá? Pelo melhor método, pela forma mais correta da gente derreter a glicerina, que é através do fogão elétrico. Eu vou colocar aqui na tela o modelo do fogão que eu tô usando agora. Eu gosto muito desse fogão e esse fogão é o mais indicado porque ele tem, você pode perceber que em cima ele tem uma chapa, tá? Que ele vai fazer com que a resistência fique blindada. Então isso diminui muito, mas muito mesmo, a chance de pegar fogo se você derreter glicerina, ou às vezes tem meninas aí que trabalham com velas, né? Que é mais inflamável ainda. Também quem faz a base em casa, né, sabe que tem que ter a resistência blindada, não pode ter chama aparente. Então isso é muito legal. Até a água, às vezes a gente tá fazendo banho-maria ali, daí cai a água naquela resistência, ela queima facilmente, né, se fica caindo coisa ali. Então essa chapa blindada, ela dá uma segurança bem melhor pra gente trabalhar. Outro ponto importante que esse fogãozinho tem
é o controle de temperatura. Então a gente consegue controlar bem a temperatura do derretimento da base, né? Então a gente pode iniciar com uma temperatura um pouquinho mais baixa, quando já estiver derretendo aumenta, depois diminui de novo. A gente consegue também deixar ele numa temperatura bem mínima, assim, para quando a gente tiver que pegar um sabonete que já está pronto e derreter de novo, que a gente precisa um mínimo de calor ali, então a gente consegue controlar essa temperatura. Nossa, assim, é uma diversidade de facilidades, né, de técnicas, de momentos que você precisa de uma temperatura mais alta e mais baixa. E no outro fogãozinho que eu tinha, não tinha isso. Botava lá e deu, né? Então, assim, ó, o controle de temperatura é fundamental. Então, gente, o fogãozinho elétrico é a melhor forma que a gente tem, né? A forma correta, profissional aí para quem pensa em realmente empreender na saboaria, de trabalhar e derreter a sua glicerina com segurança, tá? A segunda opção, para quem não tem, ou tá esperando comprar, tá economizando, é o banho-maria. O banho-maria, ele vai proporcionar uma temperatura, né? Se você também controlar esse banho-maria, uma temperatura que vai derreter a sua base sem maiores problemas dela fritar, como a gente diz, né? Ou seja, ela superaquecer e nem de ferver. Porém, o banho-maria, ele sempre vai estar ali saindo aquele vapor da panela, e esse vapor ele pode entrar dentro da glicerina, né? Porque não tem como, né? A gente tá ali assim, né? Tudo saindo pelos lados. E aí essa água pode interferir, né? Na composição da nossa base, e o pior, né? Pode contaminar. Então não é o adequado, é o que dá, é o aceitável, assim, até que você consiga investir nisso, tá? Agora, assim, quanto micro-ondas nem pensar, porque o micro-ondas ele aquece mais uma parte e a outra não aquece, ele vai fritar a tua base, tá? E outra que eu não recomendo é fazer direto no fogão, porque o fogão, por mais que a gente coloque a chama baixa, ele faz um círculo assim, né? E ele vai concentrar o calor ali no meio. E já a chapa do fogãozinho elétrico, ela vai pegar todo o fundo da panela de forma igual. Então a base vai derreter bem uniforme, bem lisinha. E no fogão ele vai concentrar o calor só numa parte da panela. Então vamos agora para a terceira pergunta. Nil, a minha receita não deu certo, ou não gostei do meu sabonete. Eu posso derreter de novo? Então, vamos lá. Pode, tá? Só que durante esse derretimento, você vai ter que ter um cuidado redobrado do que nós já temos naturalmente para derreter a glicerina. Por quê? Porque ela já vai estar com os aditivos, né? Já vai estar com os teus óleos essenciais ou as essências, ou já vai estar com os extratos. Então, se a gente aquecer demais, a gente pode perder, né, parte ou até tudo do que já foi adicionado à base. Então, o que vai fazer? A gente vai picar, né, os sabonetes, vai derreter no fogãozinho elétrico na temperatura mínima, tá? E vai ficar cuidando ali. Assim que ele derreter, você já desliga. O ideal é você adicionar mais ou menos 10% dos aditivos que você adicionou originalmente, só para dar uma reforçada, né? Então dá uma reforçada no cheiro, no extrato, tudo, porque ele também, ao reaquecer a base, ele vai perder um pouquinho. Então é só você derreter com cuidado, adicionar os 10% de aditivos e cuidar muito bem para essa base não superaquecer. E aí informa de novo e tá tudo certo. Outra pergunta que me fazem bastante por aqui é sobre a durabilidade dos sabonetes no banho. Então, gente, vamos conversar sobre isso. Olha só, tem muitos fatores que a gente precisa analisar. Primeiro, há uma diferença gigantesca entre um sabonete de mercado, que é feito com uma massa de sabonete, que vai um monte de química, aglutinante, estabilizante, que são feitos justamente para aumentar a durabilidade dele. E lembrando que esse sabonete comum do mercado, ele não tem glicerina.
E o nosso sabonete, ele é um sabonete glicerinado. Então, isso já é uma diferença muito grande. E aquela massa de sabonete lá do mercado é cheio de químicas que vão também ajudar esse sabonete a durar mais, tá? Então já existe essa diferença, porque a glicerina ela é delicada, ela é mole. Se você deixar ela na água quente ou deixar ela dentro de uma saboneteira molhada, ela derrete mesmo. Além do fator de não dar para comparar a durabilidade de um sabonete, né, que você paga 3, 4 reais lá no mercado comum, com o sabonete nobre glicerinado e ainda cheio de aditivos especiais. Não são nem de perto a mesma coisa, não são feitos nem com as mesmas matérias-primas. Então, resumindo, só o fato de ele ser um sabonete glicerinado vai diminuir a sua durabilidade, mas não chega a ser algo tão gritante como às vezes eu recebo alguns relatos falando que durou 3 dias, que durou 4 dias, 5 dias. Gente, isso não existe. Isso só tem um nome, mau uso, tá? Mau uso e má conservação. Então, quando a pessoa vai pro banho e fica lá pensando na morte da bezerra e utilizando o sabonete como se ele fosse uma bucha, né? Como se ele fosse uma esponja, e fica pensando e a água caindo e gastando luz, né? E gastando água, que daí tem gente aí que diz que tá preocupado com o planeta, mas daí chega na hora do banho e esquece, né? Esquece, fica lá. Então é isso, gente, é de você ficar embaixo d'água e ficar esfregando, né? Se alisando com o sabonete. Sabonete, principalmente os nossos, né? Que muitas vezes utilizamos matérias-primas nobres, caras, não são feitas para serem usadas como esponja, tá? Outro fator é a água quente. Tem gente que toma um banho com água muito quente. Então, água quente, gente, coloca água quente em cima do sabão, principalmente em cima de uma glicerina, ela vai derreter. Outro fator que eu percebo é o compartilhamento desse sabonete com a família inteira. Então, de repente, eu cuido, mas o meu filho não cuida, às vezes tem criança na casa, o marido não cuida. Eu fiz até um vídeo uma vez mostrando que aqui em casa o mesmo sabonete tinha durabilidade, aspecto, tudo diferente, dependendo da pessoa que usava. Cada um tinha o seu e cada um estava de um jeito. Então, é só para você ver como as pessoas lidam com as coisas de forma diferente. Os nossos sabonetes faciais, o sabonete íntimo, sabonetes de argila, esses sabonetes que a gente produz, que são terapêuticos para tratamento, eles devem ser únicos, eles devem ser pessoais. A minha filha tem problema com acne, então ela vai utilizar a barrinha dela de carvão ativado e vai deixar guardado, né, na saboneteira dela, ou vai levar para o quarto dela. É um item de uso pessoal. E quando a gente utiliza um sabonete facial, a gente vai ali, passa no rosto ou passa na mão e utiliza espuma, não fica se esfregando. E o do corpo, da mesma forma, para a gente poder aproveitar todas aquelas propriedades que a gente coloca nos nossos sabonetes, o ideal seria até que a gente espalhasse a espuma no corpo e deixasse essa espuma agindo, né? Não ficar embaixo do chuveiro, que aí você tá passando o sabonete e a água tá tirando, tá passando o sabonete e a água tá tirando, ou seja, é um desperdício total, né? Então, repense os hábitos de como utilizar, pense que não é o mesmo produto e o seu sabonete passará a ter mais durabilidade. E daí, se não for nenhum desses fatores e ainda assim você quiser estender a durabilidade dele e deixar ele mais durinho, você pode utilizar a estearina vegetal ou então o lactato de sódio. Outra pergunta muito frequente é sobre a validade dos sabonetes. Os sabonetes artesanais têm em média uma validade de 6 meses. Pode ser pouco para algumas pessoas, mas pode ser muito para alguns ingredientes que a gente coloca lá dentro, como por exemplo quem vai utilizar óleos essenciais. A gente sabe que os óleos essenciais são bastante voláteis, ou seja, eles evaporam, eles vão dissipando assim que você retira ele do frasco, né? E além dos óleos essenciais, também quem utiliza essência, os corantes, os extratos, tá? Então, tudo que a gente coloca dentro
do sabonete, ele tem um potencial de ação muito maior se ele estiver fresquinho. Então eu gosto de utilizar o sabonete que eu fiz há um mês atrás, há uma semana atrás, enquanto ele ainda não perdeu também um pouco do peso dele, enquanto ele está com seus ativos aí no seu máximo potencial. Então, por isso que a gente dá uma validade aí de 6 meses, que é para ter uma segurança que a combinação de todos esses ingredientes não vão expirar. E aí, o que acontece depois dos 6 meses? Tenho que jogar fora? Derreto de novo e coloco mais aditivos dentro? Olha, gente, eu não recomendo. Eu acho que passou da validade, você retira, né? Se você está utilizando para venda, você retira da venda e coloca para o seu uso, porque ele não vai estragar os componentes, tá? Ele só vai perder um pouco de peso, porque os solventes dele vão evaporar, o potencial, né, terapêutico dele vai estar reduzido. Então, o ideal é retirar da venda, mas nada impede da gente usar. Aí, gente, eu usei sabonete já de 1 ano, 2 anos guardado, não tem problema nenhum. Ele tinha até cheiro ainda, mas não é esse o problema, tá? Não deu alergia, não deu nada. Mas é porque o potencial dele já ficou fraquinho. Então o ideal é que a gente respeite essa validade, né? E que faça, não faça grandes quantidades de sabonete para deixar um estoque muito grande. Faça na medida que tiver demanda, né? A demanda aí da sua família, ou se você está vendendo, trabalhe por encomenda, deixe alguns itens como amostra, mas tenta não deixar assim aquele estoque lá parado, porque vai perdendo a qualidade, tá? Então essas foram as 5 perguntas frequentes no nosso Gaia Responde de hoje. Clica aqui e se inscreva para receber novas dicas. Logo a gente vai selecionar aí mais 5 perguntas frequentes para trazer aqui para vocês. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!